obrigado pela tua presença. Nós temos a galeria cheia aqui embaixo também, os bancos quase lotados. Que maravilha, que bom você que veio aqui do Distrito Central, lá do Distrito também do Universitário, você que veio ali do Rio Tavares, sul da ilha, você que veio de outra igreja que está aqui hoje. Deixa eu conhecer um pouquinho vocês. Tem alguém que veio para o feriadão de fora, de outra cidade, de outro local, que está aqui com a gente? Olha, temos um grupo, está vindo da onde, senhora? Porto União, seja bem-vinda. Lá atrás, da onde? São Paulo, seja bem-vinda. Ouviu falar do programa por causa de um amigo, de uma amiga, é isso? Minha irmã. Sua irmã. Você vai morar ou está de passagem? A Marilda, você está de passagem ou veio para morar? Mora aqui, mora, pousa aqui é bom, é ou não é? É bom demais. Vamos ao sorteio de hoje então, queridos. Pastor, meu pastor, vem aqui, por favor, me ajuda com os brindes, com os sorteios de hoje especiais. Então, o primeiro, hoje eu trouxe Super Bom e trouxe também alguns livros, né? Vamos começar pela Super Bom? Você precisa experimentar esses produtos aqui, ó. Produto Cevada Solúvel Super Bom. Tem uma coisa, pastor Zanella, um adendo aqui. Quem ganha essa cevada, obrigatoriamente tem que levar o pastor Arilton para tomar a cevada em casa. E se ele estiver muito ocupado, nós vamos, né? Nós vamos. Então vamos sortear. Primeiro, cevada Super Bom para um dia frio, para o inverno. Depois você pega a receita aí. Bruno Vaz, está aí o Bruno Vaz? Ô Bruno, que legal! Então, você escolhe o horário amanhã, estamos lá, viu? Já conhece a cevada Super Bom? Conhece? Que bom. Ah, lá do Ingleses, igreja da minha mãe, do meu pai, abraço, estão assistindo a gente aí. Que bom, hein? Parabéns, vamos lá. Próximo é uma geleia de uva, sem adição de açúcar, é maravilhosa. Se você não quiser, eu levo para minha casa, sem problema nenhum. A Cíntia Honorato, está aí a Cíntia? Cíntia, ô Cíntia, é da mesma família? É casal? Então amanhã nós vamos ter pão com geleia de uva e cevada. Você vai ter que fazer o pão, não tem jeito. Tá bom? Valeu, um abraço, viu? Sejam bem-vindos. Próximo nome que deixa eu embaralhar um pouquinho aqui, né? Embaralhar. Vamos começar com o que agora, pastor? O senhor que manda. Isso. Uma caixinha de preciosas promessas, levar para casa uma palavra de esperança. Vamos lá. Pode ser aqui, pastor? Leia o nome então. Neuza Alves Barros. Oi, você! Tudo bem, querida? Não é a primeira vez sua no programa, não, né? Você nunca ganhou nada? Parabéns, então. É a quarta vez, vem cá. Tem um livro aqui, eu vou dar para você também, tá? Caminho a Cristo. Aí você tem as preciosas promessas e o livro. Que Deus abençoe. Olha que bom a gente sortear alguém que nunca ganhou nada, né? Igual eu, nunca ganho nada. Vamos lá. Vamos lá então. Tem um livro aqui que eu já falei dele outro dia, Viagem ao Sobrenatural. É de um irmão nosso canadense, faleceu agora recentemente, deixou 2 livros escritos, os 2 pela Casa Publicadora. Esse aqui é uma experiência maravilhosa, como ele abandonou o lugar onde ele estava, o ocultismo, e veio conhecer o Senhor Jesus Cristo. Vamos então sortear aqui, vamos lá. Aqui, pastor. Kleber Alves da Silva Natsumi. É isso. Oh, que coisa boa. Gosta de ler? Ganhou Viagem ao Sobrenatural. É seu, ela falou? Olha aí, é profeta? Nesse instante. Que bom que ela acreditou. Vamos lá. E o último agora para as crianças. Nós temos que prestigiar uma criança que não ganhou nada nos outros programas, que nunca ganhou nada. Sério? Tem outra que nunca ganhou nada lá também. Tem 2. Vem, então vamos fazer o seguinte, pastor. Eu vou dar para essa aqui. E para aquela de lá que levantou a mão, eu vou trazer no próximo programa. Combinado? Combinado? Então, esse aqui é seu. Você gosta de dinossauro? Então está aqui. Que Deus abençoe. Queridos, obrigado, pastor. Vamos acompanhar o programa, lembrando que a partir de agora nós vamos entrar em temas proféticos e que a gente espera ter assim um crescente de aprendizado
até o 12º programa, então não falte. Outro detalhe, lembrando que ao final do programa você vai receber um diploma da Novo Tempo, do Ministério Novo Tempo, da TV Novo Tempo, dizendo que você participou e concluiu o curso de Daniel. Então vamos receber com muito carinho agora, pastor Arilton Oliveira, Esperança para o Mundo em Crise. Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus para mais uma noite de estudo da palavra. A cada quinta-feira estamos caminhando um capítulo e hoje chegamos ao capítulo 5 de Daniel. Vamos estudar sobre a queda de Babilônia, a grande cidade do rei Nabucodonosor. Você é muito bem-vindo a esse momento de estudo da palavra de Deus. Quero saudar com carinho também a você que nos acompanha pela internet. São centenas de pessoas agora conectadas com a gente, em todas as partes do Brasil e fora. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo de hoje, dessa série Esperança para o Mundo em Crise. Aqui estamos num feriado prolongado, mas que bom que você tirou um tempinho, mesmo nesse feriado, para a gente continuar o estudo da palavra. E sem dúvida, o estudo de hoje vai trazer grandes revelações para mim e para você. Que o nosso coração esteja pronto para essa mensagem do Senhor. Vamos então para o capítulo 5 e hoje vamos estudar a respeito da queda de Babilônia. Esse é o tema de Daniel capítulo 5. Vamos fazer uma breve recapitulação. Quando nós começamos no primeiro capítulo de Daniel, nós aprendemos sobre os 4 jovens hebreus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram levados cativos para a Babilônia. E lá eles enfrentaram vários testes. Entre eles, eles foram tentados a se alimentar da mesa do rei, adorar seus deuses, mas eles permaneceram leais. E como resultado, Deus os abençoou e eles se provaram 10 vezes mais sábios que os sábios da Babilônia. Está lembrado? O rei Nabucodonosor ficou surpreso com tudo que ele estava vendo, com esses jovens, com sua sabedoria, e ele começou a conhecer a respeito do Deus dos hebreus. Passados então 3 anos, chegamos ao capítulo 2, e então Nabucodonosor sonha com aquela estátua. Vamos fazer uma breve recapitulação? A cabeça era de quê? Ouro. Peito e braços? Quadril. E as pernas? E os pés? Ferro e barro. Isso mesmo, esses eram os metais da estátua. E a cabeça de ouro representava que império? O peito e braço de prata? Medo-Pérsia. O quadril de bronze? Grécia. E as pernas de ferro e barro? Desculpa, as pernas de ferro, né? Roma. E os 10 artelhos dos pés, que eles representavam? 10 tribos bárbaras, que invadiram o Império Romano e provocaram sua queda em 476. Viajamos então 9 anos. Nabucodonosor, quando teve o sonho interpretado, ficou sabendo que Babilônia não duraria para sempre. Um reino menor que o dele tomaria conta, o venceria. A princípio ele louvou o Deus de Daniel, mas depois ele começou a achar que não, que Babilônia deveria continuar para sempre. Então ele vai erigir na planície de Dura uma estátua toda de ouro, uma imagem de ouro, e convidou todos os habitantes da Babilônia a adorarem essa imagem. E quem não adorasse, iria para onde? Na fornalha de fogo ardente. Quando todo mundo se prostrou, 3 jovens não se prostraram. Eles foram jogados na fornalha, e quando o rei olhou, tinha quantos? Quem era o 4º homem da fornalha? Jesus, que muitas vezes não impede de sermos provados, mas ele sempre estará conosco mesmo na provação. O rei ficou impressionado com isso. Mais uma vez baixou um decreto louvando o Deus desses jovens hebreus. Mas passaram-se 26 anos e ele teve agora um outro sonho. Viu uma grande árvore. Essa árvore seria cortada e essa árvore representava a Babilônia, o seu império. Também fala de um tempo que ele passaria pastando como um animal. Quantos anos? 7 anos.
E então, depois que ele ficou sabendo da interpretação do sonho, ele acreditou. Mas aí passaram-se 12 meses e ele estava passeando pelo Palácio Real, o Jardim Suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pensou assim: não, isso não vai acontecer. Olha esta Babilônia que eu edifiquei para a minha glória, para a minha majestade. E enquanto ele falava, no mesmo instante, aconteceu a profecia e ele começou a viver como um animal por 7 anos. Depois de 7 anos, voltou para o trono. E quando ele volta, nós temos agora a conversão de Nabucodonosor. Ele escreve o capítulo 4, contando a sua história, e a história de como ele passou a servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nabucodonosor reinou em Babilônia 42 anos e morre. Vieram sucessores. E agora, passados 29 anos daquele sonho da árvore, do capítulo 4, chegamos ao capítulo 5. E o capítulo 5 é o momento em que Babilônia ainda está no poder, mas agora chegou o momento de sairmos da cabeça de ouro para o peito e braços de prata. A primeira transição da profecia. E Daniel foi testemunha ocular desse momento histórico tão importante. Deixa eu avançar aqui. Em Amós 3, verso 7. Amós 3, verso 7. Eu queria que você lesse comigo esse texto. Você pode ler? Certamente. Deus nunca fez e nem fará nada sem primeiro contar para os seus servos, os profetas. E quando os profetas receberam de Deus a revelação, o que eles fizeram? Escreveram. Colocaram nesse livro. É por isso que nós temos que estudar esse livro. Se você quer saber o futuro, esse livro aponta o futuro. Se você quiser saber o presente e o passado, ele também fala do presente e do passado. Aliás, quem estuda esse livro sabe o que vai acontecer pelo menos nos próximos 1000 anos. Eu sei. Você também sabe? Quem sabe? Aí, quem estuda sabe. Os próximos 1000 anos já estão revelados aqui. Então Deus falou assim: eu não vou fazer nada sem primeiro revelar. Então hoje nós vamos estudar uma profecia muito interessante, de como Deus revelou esta passagem de Babilônia para o próximo império, a Medo-Pérsia, como se daria, em que circunstâncias Babilônia cairia. E depois nós veremos um paralelo entre a queda de Babilônia no passado e a queda de Babilônia no futuro. Bom, vamos orar para avançarmos em nosso estudo. Fecha seus olhos. Ora comigo mais uma vez. Pai Santo, que oportunidade áurea temos nessa noite de estarmos em Tua casa para aprendermos mais do Teu livro sagrado. Que bom saber que o Senhor não faz nada sem primeiro revelar os Teus segredos aos Teus servos, os profetas. E que bom termos a Tua palavra em nossas mãos nessa noite para estudá-la mais uma vez. Por isso suplicamos que o mesmo Espírito que esteve com Daniel há 2600 anos e o inspirou a escrever o seu livro, esteja conosco nessa noite, para compreender aquilo que ele escreveu. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Harvard é a universidade mais famosa do mundo, quem sabe também a mais respeitada. Há poucos dias eu estive em Harvard. Nós estamos preparando um material que em breve será divulgado também para vocês. Todos poderão assistir gratuitamente. 30 episódios, 30 capítulos sobre um pouco de história. E história da Igreja Adventista. Mas estando em Harvard, eu me interessei por encontrar uma enciclopédia que foi publicada há poucos anos, preparada por cerca de 2000 doutores. 2000 doutores se juntaram para escrever a enciclopédia da religião. Nessa enciclopédia, eles catalogaram
todas as religiões cristãs que temos no mundo? Quantas temos? Chuta aí. Mais de 1000. Alguém dá mais? 34.000 religiões cristãs. Então, se você hoje quer seguir a Deus, quer ter uma religião, quer frequentar uma igreja, a pergunta é: para onde eu vou? São tantas as opções. O tema de hoje vai nos ajudar a entender por que nós temos tantas opções. Vamos então retroceder aos cativeiros do povo de Deus. O diabo sempre perseguiu o povo de Deus e na história temos 3 cativeiros. O primeiro foi o do Egito. E nesse cativeiro o povo ficou escravo quanto tempo? 400 anos, 4 séculos. Depois, no ano 722 a.C., chegou o cativeiro assírio. O cativeiro assírio aconteceu apenas para as 10 tribos do norte. Lembra que Israel se dividiu? Enquanto Davi reinou e depois Salomão, enquanto Saul e Davi reinaram, eles estavam unidos em 12 tribos. Quando morre Davi e vem Salomão para o trono, aparece o impostor também, e agora você tem a divisão das tribos. 2 reis, Roboão e Jeroboão, depois que morre Salomão. Você tem o filho de Salomão e o impostor. Então, as tribos que estavam ao norte, em Samaria, elas foram exterminadas no cativeiro assírio. E do povo de Israel, sobraram apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Só que essas 2 tribos também iriam para cativeiro. Qual cativeiro? O babilônico. E antes que o cativeiro chegasse, Deus falou por boca dos profetas que Babilônia viria para invadir Jerusalém. E Babilônia fez isso pelo menos por 3 vezes. Babilônia invadiu Jerusalém em 605 a.C., quando levou para a Babilônia os príncipes judeus, entre eles Daniel e seus 3 amigos. Nabucodonosor volta numa segunda invasão em 597 para conter uma rebelião que estava acontecendo ali em Jerusalém, e ele volta uma terceira vez em 586, e é nessa terceira invasão que o templo que Salomão havia construído foi destruído. Então começa o cativeiro babilônico no ano 605. Agora olha o que diz o profeta Jeremias: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia, quantos anos? 70 anos. Então o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Jeremias disse que eles seriam levados escravos e que eles ficariam lá em Babilônia 70 anos. Verso 12: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, eu castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a da terra dos caldeus, e o rei dessa nação. Diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então, vocês vão para cativeiro. Babilônia vai vir, vai invadir a cidade, vai levar vocês, mas vocês ficarão lá 70 anos. Quando se passarem os 70 anos, eu vou castigar o rei da Babilônia e vou libertar vocês. Lembra de Amós 3,7? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar. E Deus disse mais, Deus foi mais longe. Deus não só disse quanto tempo duraria o cativeiro, mas Deus também disse quem é que libertaria o seu povo da Babilônia. Então, se o cativeiro começou no ano 606 para 605, quando Daniel é escravizado, isso quer dizer que no ano 536, 535, o cativeiro deveria terminar, porque Deus não fala em suas profecias. E então Deus estava trabalhando para que isso acontecesse. Então, 3 anos antes de vencer os 70 anos, para ser exato, no ano 539, Deus começa a se movimentar para abrir o caminho para que o seu povo saia de Babilônia. Então, Deus providencia alguém para libertar seu povo. O profeta Isaías havia escrito: assim diz o Senhor ao seu ungido. A quem? A Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face
e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não... Guarda isso aqui. Eu vou levantar um homem, ele vai se chamar Ciro, eu vou adiante dele, e eu vou abrir as portas para ele, e as portas que eu abrir, elas não se fecharão. O profeta Isaías escreveu essa profecia 150 anos antes que Ciro nascesse. Então, 1,5 século antes de Ciro nascer, Deus já havia dito por boca de Isaías: o libertador vai se chamar Ciro. Eu vou adiante dele, eu vou abrir as portas. Eu não sei se eu coloquei o texto aqui, ele não está, mas em Isaías 44, 27 e 28, Deus dá até a estratégia que Ciro usaria para derrotar Babilônia. Isaías escreveu assim: que digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Como é que Ciro ia derrotar Babilônia? Secando os rios. Pois bem, chegamos agora então ao capítulo 5. No capítulo 5 temos então a história da queda de Babilônia. E o capítulo começa assim: o rei Belsazar, quem é Belsazar? Neto de Nabucodonosor. Deu um grande banquete. Para quantas pessoas? 1000. E ele bebeu vinho na presença dos 1000. Então quem está no trono agora é o neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor morreu, vieram outros sucessores e finalmente subiu ao trono o filho de sua filha. Versículo 2: enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo. Pastor, o senhor não disse que ele era neto? Aqui está dizendo que ele era pai? Não. A palavra aqui no original aramaico é ancestral. Então, às vezes, traduz-se como pai. Por isso, Jesus falou que os judeus tinham Abraão por pai. Por pai no sentido de ancestral. Mas na linhagem genealógica, ele era neto realmente. E esse neto era abusado. Na festa que ele estava dando para os 1000, numa rave, aquelas luzes piscando, aquele batidão, né? Aquele som, todo mundo dançando em Babilônia ali. Vai lá e busca os vasos sagrados dos judeus. Eu quero beber vinho, é neles. Que vasos eram esses? Lembra quando a gente estudou o capítulo 1? Nabucodonosor invadiu Jerusalém, saqueou o templo e levou os utensílios para a Babilônia, colocou lá na casa de Marduk, em Esagila. Eu disse para vocês guardarem essa informação que eu voltaria com ela. É hoje que a gente volta. Esses vasos, esses utensílios, eram as vasilhas que os judeus usavam no cerimonial do templo. Eram todos vasos sagrados. Nem Nabucodonosor ousou colocar a mão neles. Roubou e guardou lá no templo. Mas agora o neto não. Eu quero beber vinho e quero beber neles. Mandou buscar. E com essa atitude de rebeldia, o cálice da paciência divina com Belsazar transbordou. Não só isso. Olha o que ele fez. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses. De quê? Ouro, mais o quê? 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 Com exceção da madeira, todos esses metais dos deuses que eles estavam louvando, estavam presentes aonde? Na estátua. Em outras palavras, aquele sonho não vai se realizar. Aqueles metais não substituirão o ouro de Babilônia. Babilônia ficará para sempre, e nós vamos louvar aos nossos deuses dos mesmos metais, e vamos beber vinho nos vasos sagrados dos judeus. Pois bem, estava tudo indo bem na rave, até que de repente apareceu uma mão. Já pensou uma mão
uma mão solta, só a mão, e ela foi na parede do palácio e escreveu 4 palavras aramaicas. Quando o rei viu aquela mão escrevendo na parede do palácio, ele pensou, isso aí é um presságio dos deuses. E ele teve tanto medo, que a Bíblia diz que os seus ombros curvaram e o joelho batia um no outro, de tanto que ele tremia. E com medo, ele mandou chamar aquele bando de incompetentes mais uma vez. Aí vieram lá os sábios, encantadores, astrólogos, caldeus, leram lá e disseram, rei, o que está escrito aí não dá para saber não. Ninguém sabe o que está escrito aí não. E aí o rei mais uma vez ficou desesperado. Aí nesse contexto, a mãe do rei, a rainha mãe, como era chamada, disse assim para o filho dela, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Quem era? Daniel. No tempo do teu pai teve vários sonhos, e ele foi chamado, ele interpretava, chama ele. Chamaram Daniel. Só que nós estamos agora em 539, é a data desse capítulo 5, e Daniel foi levado cativo adolescente em 605, isso quer dizer que Daniel já estava com quase 80 anos de idade. Aí Daniel vem à presença do rei, chega lá, lê o que está escrito na parede. O que estava escrito lá? Mene, mene, tekel e parsim. Era isso que estava escrito. Aí Daniel olha para o rei e dá uma dura no rei. E diz assim, olha rei, o que está escrito aí não é coisa boa não, viu? Mas você não aprendeu a lição, né? Você devia ter aprendido com a história, mas você não aprendeu. Você está lembrado que o seu avô teve um sonho e ninguém pôde interpretar, e eu interpretei, que falava da estátua dos 4 metais, e foi dito para ele que um dia a Babilônia passaria? Pois é, você devia saber disso. Você devia louvar o Deus que nós louvamos, que interpretou esse sonho, mas você não fez isso. Você está lembrado que o teu avô jogou os meus 3 amigos na fornalha de fogo ardente? E nenhum deles morreu? Você sabia dessa história, mas nem assim você se arrependeu dos seus pecados. Você está lembrado que o seu avô achou que ele era senhor do seu destino e que ele ia dominar para sempre e que a Babilônia que ele construiu seria para a glória das nações? Está lembrado que Deus o fez pastar 7 anos como um animal? Você sabe disso, mas nem assim você prestou atenção. Pois sabe o que está escrito aí? Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Pode cancelar a festa, que hoje é o seu fim. É a tua última noite. E a Bíblia diz que naquela mesma noite foi morto quem? Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do trono. Peraí, Dario? A profecia não falava de Ciro? Sim, vou explicar. Dario era tio de Ciro. Dario liderava o império Medo e Ciro os persas. Tio e sobrinho fizeram uma aliança para derrotar a Babilônia. Ciro foi o grande general. E como Ciro derrotou a Babilônia, a cidade de Babilônia era cortada na diagonal pelo rio Eufrates. Nós dizemos de que essa cidade era inexpugnável. O que é isso? Não pode ser vencida. E por que não pode ser vencida? Porque a principal estratégia militar dos tempos bíblicos era o cerco. O que significa isso? O exército inimigo chegava, cercava a cidade, não deixava entrar nem água nem alimento. Ou o povo se rendia ou morria de fome e sede. O problema é que Babilônia, o cerco não funcionava.
Por quê? Porque a água, eles tinham um rio que passava lá dentro. E o alimento? Eles podiam plantar à margem do Eufrates e cultivar o que quisessem. Os estudiosos dizem que a cidade de Babilônia poderia resistir a um cerco de 20 anos. Por que vai ficar lá fora 20 anos esperando acabar a comida desse povo? A cidade não podia ser vencida. Não fosse isso, ela possuía altas muralhas. Segundo os arqueólogos, era tão larga a muralha que dava para passar 2 carruagens ao mesmo tempo. Então ninguém podia vencer a cidade. Mas Isaías havia dito: Ciro vai vencê-la. E o que fez Ciro? O Heródoto, pai da história, disse assim: não sabemos como ele teve essa ideia, se por Deus ou se por sugestão de alguém, mas Ciro desviou as águas do rio Eufrates para uma outra direção. E quando as águas do rio baixaram, Heródoto diz que os soldados de Ciro entraram marchando pelo leito do rio, com as águas batendo na altura das coxas. Acontece que havia outro problema. Uma vez que eles entraram dentro da cidade, a cidade estava fortemente trancada. Os portões de acesso deveriam estar todos fechados, mas quando os soldados chegaram lá, eles estavam todos escancarados. Por quê? Porque Isaías disse assim: eu irei adiante dele e abrirei as portas que não se fecharão. Todos os portões estavam abertos. Como é que nós sabemos desses detalhes? É porque Ciro mandou escrever essa história num cilindro. Cilindro é um objeto de argila, onde as pessoas escreviam, e isto era guardado para gerações futuras. E esse cilindro de Ciro, escrito por ordem do próprio Ciro, se perdeu, mas a arqueologia o achou. E hoje ele está lá no Museu Britânico, em Londres. E nas linhas 13 e 14, Ciro diz nesse cilindro que ele entrou em Babilônia sem derramar uma gota de sangue. Foi recebido lá, tornou-se um benfeitor dos cidadãos e ajudou a melhorar sua vida. E quando é que Ciro entrou? 13 de outubro de 539, data da festa de Belsazar. Naquela mesma noite ele mata o rei. E quem é que vai para o trono? O tio dele, que era mais velho. Então Dario se assenta no trono. E passados alguns anos, Dario morre, Ciro vai para o trono, e é Ciro quem vai assinar o decreto autorizando o povo judeu a voltar para Jerusalém. Mas esse é um outro capítulo que iremos estudar quando chegarmos a Daniel 9 e 10. Por hoje, nós temos que refletir no seguinte: como essa história se relaciona com os nossos dias? Como que essa história da queda de Babilônia, o secamento do rio Eufrates e Ciro se relaciona conosco? Vamos então para Apocalipse. Apocalipse 18, 2 e 3 diz assim: então exclamou com potente voz, dizendo o quê? Caiu quem? Mas espera aí, o Apocalipse foi escrito no final do primeiro século. Babilônia já tinha caído aproximadamente 600 anos antes dele ser escrito. Por que é que o Apocalipse está falando mais uma vez de Babilônia? É porque no Apocalipse, Babilônia não é a cidade física. Babilônia, ela é mística ou espiritual. Ela representa algo dos dias atuais. E o que Babilônia representa em nossos dias? Continue lendo o texto. Caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Ora, Babilônia embebeda os habitantes da terra com o seu vinho. O que é vinho em profecia? Falsas doutrinas. Então, o planeta está
embebedado com falsas doutrinas, e Babilônia espalha os seus tentáculos em todas as direções. Então, sabe o que é Babilônia em Apocalipse? É um símbolo da confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Onde nós temos mais de 30.000 religiões cristãs, temos uma só Bíblia, mas cada um ensina o que bem quer ensinar. Acontece que Babilônia está se polarizando. E eu queria mencionar para vocês brevemente, pelo menos 4 polos que Babilônia está se aglutinando. E você vai entender onde está a Babilônia hoje. E ao falar nesses 4 blocos, nesses 4 segmentos de Babilônia, a intenção nossa não é falar mal de igreja A ou igreja B, não é criticar ninguém, mas é trazer aquilo que a palavra de Deus ensina, porque a verdade tem que ser pregada para que o erro caia por terra. E se nós não pregarmos a verdade, as pessoas continuarão embriagadas com o vinho de Babilônia. Primeiro bloco de igrejas, primeiro polo de Babilônia, são as igrejas que vivem ao entorno do dom de línguas. O dom de línguas é a parte central da liturgia. E em todo culto há manifestações carismáticas de línguas. Mas espera aí, pastor, o dom de línguas não é um dom bíblico? É sim. E o que acontece lá não é o verdadeiro dom de línguas? Não. Não por quê? Vou explicar por quê. Quando vamos para Atos capítulo 2, a primeira vez que acontece o dom de línguas ali com os discípulos, após receberem o Espírito Santo, Atos 2 diz que eles passaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Mas que língua os discípulos falaram? Havia em Jerusalém, naquele domingo de Pentecostes, 14 nações reunidas. A Bíblia em Atos 2 dá o nome das 14 nações: partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Ásia, Ponto, Frígia, Panfilha, 14 nações, que não falavam o grego e o aramaico falado pelos discípulos. Quando os discípulos recebem o Espírito Santo, eles começam a pregar na língua das pessoas que ali estavam. E elas disseram assim: não são estes, eu estou citando o livro de Atos, não são estes galileus os que aí estão falando? Como, pois, os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Então você descobre que dom de línguas na Bíblia é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua materna com a qual ele nunca teve contato. Primeiro ponto. Segundo ponto, de acordo com Atos e de acordo com 1 Coríntios 12 e 14, o apóstolo Paulo ensina que todo dom espiritual é dado com um propósito claro para edificar e instruir a igreja. Se não houver conteúdo, se não houver mensagem, ninguém pode ser instruído. Terceiro ponto, o dom espiritual só é dado quando há necessidade. Os discípulos não falavam a língua daqueles povos, por isso havia uma clara necessidade. Aí eu volto e pergunto para você hoje: seria necessário que Deus nessa noite me desse o dom de falar em japonês, sendo que todos vocês entendem o português? Há necessidade? Não. Então Ele nunca vai me dar o dom de falar japonês se não há necessidade. Segundo ponto, quando Deus dá o dom é a capacidade de falar uma língua materna.
E o que se fala no movimento pentecostal hoje não é língua materna de lugar nenhum. Porque não é uma língua que possui regras gramaticais. É uma balbúrdia. Eu tenho um amigo que fez teologia junto comigo e hoje é pastor. Ele se chama Giovanni. E numa das classes ele contou e deu o seu testemunho de que ele foi pentecostal por 8 anos e que por 8 anos falou línguas. E nós perguntamos para ele, e o que você falava? Ele disse, eu nunca soube. E todas as vezes que eu pergunto a alguém a respeito do dom de línguas, a resposta sempre é a mesma. Mas eu disse, então por que você falava? É simples, porque no movimento pentecostal existe uma doutrina chamada a doutrina da subsequência. Ou seja, quem é batizado com o Espírito Santo, fala línguas. Quem não fala, é porque não foi batizado. Então, cria-se dentro da igreja um cristão de segunda categoria, aquele que não fala línguas. Como ninguém quer ser de segunda categoria, todo mundo quer falar. E quando todo mundo começa a falar, e eu quero falar, ele dizia, um dia ele começou, harabarachura, churabarahara. E o pastor disse, foi batizado. E a partir daquele dia, eu nunca mais parei de falar. Quando todo mundo começava, eu também começava. Só que ninguém entende o que está sendo falado. Você está entendendo o contraste entre o que acontece hoje e o que aconteceu em Atos capítulo 2? Agora escuta. Escuta com atenção. Dentro do movimento pentecostal, neopentecostal, dentro de qualquer igreja, Deus tem filhos e filhas sinceras. E que muitas vezes podem estar bebendo do vinho de Babilônia, mas são pessoas sinceras, tementes a Deus e que estão buscando sua vontade. Eu não vou me delongar mais. Segundo ponto, as igrejas que giram em torno do dom de cura. Se bem que agora na pandemia muitas desapareceram, né? Mas a pregação é, venha e você vai ser curado. Amigos, eu sei até de histórias de gente que foi paga para encenar a cura. Outro dia eu vendo um programa de TV, um desses pregadores da cura, ele disse, eu vou orar e Deus vai curar. Ele fez uma oração, e depois disse assim, Deus me disse que aqui alguém foi curado de um problema de coluna. Aí uma irmãzinha levantou a mão aqui na frente, foi eu, pastor. Não, não foi a senhora não. Aí um segundo levantou a mão lá atrás, foi eu. Foi você que foi curado. Curado. Pastor, Deus cura hoje como curava no passado? Como Jesus curou? Cura. Eu conheço N histórias de milagres. Você talvez conheça. Você talvez viveu já algum milagre. Só que a cura divina, o ministério da cura, que a igreja deve dar sequência no ministério que Cristo tinha, não é uma cura paliativa, é uma cura preventiva. Como que a igreja adventista desenvolve o ministério da cura? Através de uma cura preventiva, ensinando as pessoas a não ficar doente. E a igreja ensina isso de uma forma muito simples, através de 8 remédios naturais, que você conhece. É isso que a igreja ensina. Vamos lembrá-los? Qual é o primeiro remédio? Água. A igreja adventista ensina que todos nós temos que beber muita água, pelo menos 8 copos por dia, de acordo com o seu peso, etc. Mas a água é necessária. A maior parte do nosso corpo é composta de água. Precisamos de água para purificar tudo, para renovar as células. Nós devemos beber bastante água. Esse é um remédio natural que Deus deixou para mim e para você. Segundo remédio, luz solar. Todos nós temos que tomar sol. A luz solar é imprescindível para uma boa saúde. Ela ajuda a fixar a vitamina D em nosso organismo. Tomada no horário certo, ela ajuda com os nossos nutrientes, ela nos fortalece, ela nos dá saúde e vigor. Todos precisam de sol. Terceiro remédio,
Exercício físico. Eu e você fomos feitos para o movimento. Nós temos que praticar algum exercício, algum esporte, e o melhor deles, caminhada. Esse é o melhor. Se você não pratica esporte nenhum, mas caminha, esse é o ideal, é o melhor. Pouco atrito e excelente para a saúde. Então nós somos criados para o movimento. Temos que praticar exercício físico, todos nós, indistintamente. Quarto remédio, descanso. Dormir pelo menos 8 horas. Dormir cedo e acordar cedo. Esse é o critério. Nossos antepassados faziam isso. As galinhas iam para o galinheiro, o povo ia para a cama. Dormia cedo, acordava cedo, boa saúde. Hoje não, hoje alguns que não, eu sou noturno. Noturno é morcego. Acho que morcego é noturno, não é, pastor? Noite foi feita para dormir. Por volta da 1 da manhã, o organismo produz uma substância que renova as células, que recarrega suas baterias. E se você não está em sono profundo 1 da manhã, você perde essa substância. E para estar em sono profundo 1 da manhã, você tem que estar dormindo antes das 10, no máximo 10 horas, para você pegar essa substância. Dormir cedo e acordar cedo. Dormir a quantidade de horas necessárias. Próximo remédio, qual é agora o quinto? Confiança em Deus. Há um Deus no controle de todas as coisas, eu não posso me desesperar. Situações adversas podem vir, mas Deus está no controle. Ele cuida de nós, Ele é Pai. Esse senso, essa consciência faz-nos caminhar de outra forma nesse planeta. Nós não tememos as coisas, porque Deus cuida de nós. Próximo remédio, alimentação equilibrada. Comer o mais cru possível. Descascar mais do que desembalar. Esse é o critério. Você está descascando mais ou desembalando mais? Comer o mais natural possível. E qual é o ideal de Deus? Que todos nós sejamos vegetarianos. Esse é o ideal de Deus. Tá, pastor, mas comer carne é pecado? Não, não é pecado. E qual é o problema da carne? São as doenças transmitidas pela carne. Então, se você não quer ser vegetariano, ainda quer ficar com a carne, escolha muito bem a carne que você vai usar e não seja viciado nela, porque o viciado não entra no céu. Coma com moderação. Eu tinha um amigo que dizia, não, eu não sou viciado. Chegou na hora do almoço, cadê a carne? O dia que não tinha, levantava na hora. Não é viciado? É o que então? Próximo remédio. Ar puro. Respirar ar puro. Respiração correta, diafragmática. Buscar estar em minha natureza o máximo possível para aproveitar o melhor que ela oferece. E faltou um último, qual é? Temperança. O que é temperança? É abster-se completamente do que é prejudicial e usar com moderação o que é benéfico. Isso é temperança. Não é para alimentar, não serve, não use. Serve, use com moderação. Isso é temperança. Porque quem come demais é o quê? É glutão, comete pecado. Então você pode comer uma coisa boa, mas se comer em excesso, você também está pecando. Então, abster-se do que é prejudicial e usar com moderação aquilo que é benéfico. É assim que a igreja pratica o ministério da cura. E você sabe que os adventistas praticando esses 8 remédios naturais, eles vivem normalmente 8 anos a mais que a população em geral. Isso são comprovações científicas. E os vegetarianos dentro da igreja vivem 12 anos a mais. Os adventistas tornaram-se objeto de estudos científicos no mundo inteiro, especialmente, no Brasil agora está em andamento uma pesquisa envolvendo os adventistas. E lá em Loma Linda, na Califórnia, há um grupo de adventistas que está sendo estudado há muito tempo, porque Loma Linda, na Califórnia, Okinawa, no Japão, e um terceiro local que eu não me lembro agora, são os 3 locais do mundo onde mais tem pessoa longeva. E lá na Califórnia, em Loma Linda,
é uma comunidade adventista que pratica esses 8 remédios naturais. Lá você tem médico de 92 anos operando. Tem homem de 104 cuidando de horta. Por quê? Cura preventiva. A prática do que Deus orientou o seu povo. É assim que a gente pratica o ministério da cura. Nada tem a ver com essa história de ficar prometendo para Deus e o mundo que vai curar, e nada disso acontece. Se houvesse cura divina, teria uma fila de enfermos nas portas das igrejas todo dia. Não teria? Terceiro bloco de igrejas. Travou aí, Alex. Alguém? Houston, we have a problem. Travou tudo? Tá bom. Exorcismo. Esse é o terceiro bloco. Você vai na igreja e o centro da liturgia é a expulsão de demônio. Todo culto tem expulsão de demônio. Eu nunca vi isso. O diabo domina todo culto. Um dia, uma irmã dessa se encontrou comigo, de uma dessas igrejas, ela me conhecia, e ela disse assim: pastor Arilton, a tua igreja não tem poder, vocês não expulsam demônios? Eu disse: poder não tem a tua, todo dia tem demônio nela. Cadê o poder da sua igreja, irmã? Expulsa o demônio na segunda, na terça ele volta, expulsa na terça, na quarta ele volta. Cadê o poder da igreja? Outro dia eu vendo um programa de TV, está lá o pastor exorcizando. Daqui a pouquinho entrou endemoniada. A mulher estava maquiada, com o microfone lapela. Eu falei: mas peraí, como é que funciona? Agendou o demônio para domingo, 7 da noite? O demônio chegou lá e vai maquiar, demônio. Maqueia aí, põe lapela, põe microfone. Agora é a sua vez, vem. Se não bastasse, eles dão o microfone para o demônio. Fala aí, demônio, seu nome, fala aí. Você está brincando? Vamos dar o microfone para o diabo falar na igreja? Alguns dizem assim: o povo está brincando com o diabo. Não, é o diabo que está brincando com essas igrejas. Pode acontecer algum dia de o diabo querer se manifestar na nossa igreja através de alguém? Sim ou não? Sim, eu já vi algumas vezes. Mas quando isso acontece, a igreja se põe a orar. E o que vai acontecer? Ele vai ser expulso daqui. E sabe por que ele vai ser expulso? Porque aqui não é lugar dele. Essa igreja não é lugar dele. Aqui não é lugar dele. E o diabo está brincando com essas igrejas. E enquanto o povo está aí, fala línguas, promete cura, brinca de exorcismo, a palavra continua fechada. E o povo não sabe nada de Bíblia. Você faz perguntas elementares, o povo não sabe. Você está entendendo aonde está a Babilônia? Mas eu volto a falar, dentro desses movimentos, existem milhares e milhares de pessoas sinceras, filhos e filhas de Deus, que estão ali buscando servi-lo de todo o coração, mas estão enganados. E o quarto polo de igrejas são as igrejas que só pregam a teologia da prosperidade. Dá tudo o que você tem para Deus e você vai ficar rico. Não, rico fica são os donos das igrejas. O povo perde tudo. Eu pastoreei 5 anos no Rio de Janeiro, e só lá, uma dessas igrejas, tinha mais de 3.000 processos contra ela, por pessoas que fizeram doações no momento do sentimento, e depois perderam tudo que tinha, e judicialmente foram recorrer agora. Deixa eu falar do que eu sei. Igreja Adventista. Eu posso estar aqui hoje, pastor Dirceu está aqui, meu amigo, pastor dessa igreja central de Florianópolis, a igreja central da nossa capital, da nossa querida capital de Santa Catarina. Quanto que ele, pastor Dirceu, ganha? O mesmo que eu ganho. O mesmo que o pastor Alex ganha. Nós somos assalariados. O mesmo salário no Brasil inteiro.
Para quê? Para ficarmos 24 horas à disposição da igreja. É por isso que domingo passado, eu e o pastor Alex pregamos lá em Palhoça, no Colégio Adventista da Palhoça. Segunda eu fui para Curitiba, trabalhei o dia inteiro em Curitiba. Terça-feira eu voltei e fomos para Criciúma. Ontem estivemos em Itajaí, hoje é aqui. Amanhã só não estaremos numa empresa, em classe bíblica, porque é feriado. Sábado eu estou lá em Eldorado de manhã, à tarde lá em Canasvieiras. Por quê? Porque eu sou um servidor da igreja. Eu sou assalariado para ter 24 horas do meu tempo para a igreja, para a pregação do Evangelho. Aí suponhamos que a igreja aqui, que devolve o seu dízimo e sua oferta, agora apareceu alguém que deu 10 milhões de dízimo. Qual será o nosso salário no final do mês? O mesmo. Sabe por quê? Porque todo o dinheiro que entra na igreja não é para o pastor, é para a instituição da igreja, manter o evangelho sendo pregado em todos os 4 cantos da terra. É por isso que a igreja adventista tem a segunda maior rede de educação do planeta. É por isso que a igreja adventista é a igreja protestante mais presente no globo. Nós estamos presentes em 212 dos 220 países reconhecidos pela ONU. E por que o evangelho está em todos esses países? Porque o dízimo que você devolve nessa igreja vai para uma associação, vai para uma instância superior, vai para Washington e vai para lá nos países que não tem ninguém, mas o evangelho está sendo pregado. Você está entendendo? Essa igreja leva muito a sério essa questão. Eu posso ser pastor amanhã lá em Amazonas e cuidar de uma igreja de 50 membros, como temos lá. O meu salário vai ser o mesmo. Se pastor Odisseu quiser vender essa TV, ele consegue? Não é dele. Então a igreja adventista é milionária. Nós temos redes de escolas, redes de hospitais, nós temos igrejas espalhadas no mundo inteiro, nós temos lindos edifícios, nós temos aviões, nós temos barcos, nós temos clínicas, hospitais. Só na Flórida são 8 hospitais. Universidades, casas publicadoras, editoras, TV, rádio, sistema de internet. A igreja é milionária. E de quem pertence isso tudo? Deus, meus amigos. Sabe por quê? Porque nós somos assalariados e não somos os donos da igreja. Você está entendendo a diferença? E a gente quer muito que você continue vindo aqui toda quinta, que você continue nos assistindo aí de casa, na internet toda quinta. Agora ouça uma coisa com muita atenção, você em casa e vocês aqui. Nós não queremos o seu dinheiro. Nós não queremos o seu dinheiro. Você deve dar o seu dízimo e a sua oferta, porque isso a palavra ensina. Isso nunca é para nós. Nós não queremos o seu dinheiro. Aqui ninguém está se enriquecendo à custa da fé do povo. Não. Mas Babilônia está aí. E todos os dias os escândalos estão aparecendo. Porque finalmente muitas igrejas têm dono. O que vai acontecer com essa Babilônia mística, essa confusão toda? Apocalipse 16 diz que o 6º anjo vai derramar a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas vão o quê? Secar. Lembra lá do secamento? E estas águas vão se secar para preparar o caminho para os reis que vêm do nascente do sol. Quer dizer que Ciro, que derrotou Babilônia, é um tipo de Cristo. O rio Eufrates fala das condições atuais prevalecentes em nosso mundo. E os reis do Oriente, que vão vir quando o rio Eufrates se secar, é uma alusão a Cristo e seus anjos. Então, Babilônia vai cair. E antes que Babilônia caia definitivamente, Deus tem um último apelo. E Ele diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo o quê?
Retirai-vos dela quem? Amigos, Deus tem um povo aonde? Em Babilônia. Retirai-vos dela, povo meu. Deus está convidando os seus sinceros a sair dessa confusão religiosa e a se unir o povo que crê única e exclusivamente na palavra de Deus, que faz desse livro sua norma de fé e prática, que prega e ensina de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21. É esse o convite de Deus, deixarmos essa confusão religiosa. E Deus está operando de forma maravilhosa, e os seus filhos estão vindo, o Espírito está atuando. Outro dia me ligaram da Bahia: pastor, o senhor pode nos batizar? Eu disse: olha, nossa agenda está fechada, não tenho tempo para ir na Bahia. Pastor, a gente aqui não tem igreja adventista, a gente mora a 40 quilômetros da igreja, mas assistindo a Novo Tempo, nós todos éramos de uma outra igreja, conhecemos as verdades que vocês ensinam, queremos ser todos batizados, eu e minha família. Venha, pastor. Eu disse: eu não tenho data para ir, é você e a família? Sim. Quantos vocês são? 25. Vocês são em 25? Sim. Não tinha igreja adventista lá, não tinha um adventista. Eu não pude ir, um outro pastor foi, batizou 28. Que fez a família, construiu uma igreja. Por quê? Porque Deus está dizendo para o seu povo: saia de Babilônia. Amém. Eu estava em Palmeiras dos Índios, lá em Alagoas. Passei 3 meses nessa cidade fazendo evangelismo. Estudava com várias famílias, uma delas pentecostal. Estudávamos o livro do Apocalipse. E quando eu cheguei numa terça-feira na casa deles para o estudo, a senhora da casa disse assim para mim: pastor Arilton, a partir de hoje a gente não quer mais o senhor aqui em casa. E eu disse: por que não? O nosso pastor, a igreja que nós servimos há 10 anos, teve uma visão. E nessa visão que o nosso pastor teve e nos contou, ele viu um lobo rondando a igreja dele. Ele disse que esse lobo é o senhor. Então a gente não quer mais você aqui. Queridos amigos, um recado para você do coração. Você deve amar seu pastor, orar pelo seu pastor, pelo seu padre, pelo seu sacerdote, pelo seu ancião, pelo seu bispo. Mas nenhum deles está acima da palavra. Não se deixe levar por certos líderes que não têm compromisso com a palavra. E se você não quiser acreditar em mim, também não precisa. Pegue a sua Bíblia, venha falar comigo. Vamos conversar sobre a Bíblia. Tudo que eu ensino aqui, eu tenho que provar nesse livro. Toda quinta-feira, quando acaba, eu não saio correndo, como vocês sabem. Eu fico aqui. Eu sou um dos últimos a ir embora. Eu estou aqui. Se você ficou com dúvidas, vamos para a palavra. Não engula as coisas, porque o pastor, o padre, o bispo disse. Não. Veja se é verdade. Confira as coisas. Eu disse para essa família: amigos, alguma vez eu ensinei para vocês algo que não estivesse na palavra? Eles disseram: não, pastor, o senhor sempre falou só o que está na Bíblia. Então por que parar de estudar? Porque o nosso pastor teve a visão. Nós temos que respeitar a nossa autoridade. Eu disse: tá bem. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Me deixa voltar aqui só mais uma vez. Uma única vez. E depois eu não venho mais. Eles acharam justo? Tá bom. Uma vez só. Eu fiz como Daniel, né? Fui para casa, avisei alguns amigos que estavam comigo e disse: vamos orar por essa família. Eu tenho só mais uma entrevista com eles, para que o Espírito Santo trabalhe nesses corações. São pessoas sinceras. Na semana seguinte, na terça-feira seguinte, quando eu cheguei na casa, a família estava pronta para me receber.
para o nosso último encontro, mas quando eu cheguei, a filha mais velha da casa disse assim: pastor, quem teve agora um sonho foi eu. Eu sonhei ontem. E eu queria contar para o senhor esse sonho e que o senhor nos desse a interpretação. Eu disse: olha, eu não sei interpretar sonho, mas eu acho que se Deus deu o sonho, certamente Ele já deu a interpretação para vocês. O que você sonhou? Ela disse: pastor, eu sonhei com um cavalo branco. A minha família estava reunida e em nossa direção vinha um cavalo branco. Lembra do cavaleiro de Apocalipse? Do selo, do primeiro selo do Apocalipse, da igreja de Éfeso, o cavaleiro. A minha família estava reunida, um cavalo branco vinha em nossa direção e o Senhor estava montado no cavalo. Aí apareceu um anjo do meu lado e disse assim para a nossa família: esse homem tem a verdade. E é por isso, pastor, que eu, minha mãe, todas as minhas irmãs, nós queremos ser batizados na sua igreja. Porque um anjo nos disse que você tem a verdade. E elas foram. Por quê? Porque Deus tem um povo em Babilônia. E não existe argumento humano que talvez possa convencer. Mas de fato, quem convence não é o argumento. Quem convence é o Espírito. O argumento só é apresentado, mas é o Espírito quem convence. A sua briga não é comigo. A sua luta é com o Espírito Santo. Para que você abra o seu coração e o ouça. E deixe que Ele fale. Deixe que Ele oriente você. Em que direção você está indo? Você se sente agarrada por esses tentáculos de Babilônia? Se liberte. Porque Cristo tem um plano na sua vida. Nós vamos